Parabéns, Manu. Deixa eu te ajudar aqui. Meus parabéns. Vamos decolar então. Quem aí vai alçar voos altos? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Tem uma mulher aí perto de você? Aperte a mão dela e parabenize ela. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, você merece. Você merece muito mais, né, do que um dia só. Aleluia. Graças a Deus. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre essa preciosidade que são as mulheres. Amém? O tema da palavra hoje é justamente esse: mais preciosa do que finas joias. Mais preciosa do que finas joias. Nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 31, apenas o versículo 10. Provérbios 31, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que hoje eu estou usando a NAA, tá, Dudu? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aleluia. Nessa noite, essa igreja está cheia dessas mulheres virtuosas. Quero um aplauso mais uma vez a todas elas. Mais preciosa que finas joias. O primeiro ponto dessa palavra é a mulher como instrumento de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 31, no versículo 1, ele mostra que esses provérbios são palavras de um rei, o rei Lemuel. Esse nome Lemuel, ele significa que pertence a Deus, ou que é por Deus, a favor de Deus. Este Lemuel não é um nome de um rei, o nome, a sua identidade em si, mas esse nome que é dado, ele refere-se ao rei Salomão. Então são palavras de um rei que pertence ao Senhor, que é por Deus, pelas causas de Deus, e esse rei é o rei Salomão. Versículo 1 ainda vai dizer, Provérbios 31, 1 diz que essas palavras deste rei foram ensinadas por uma mulher, foram ensinadas por sua mãe. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. O rei Salomão é conhecido por sua, não apenas riqueza, mas por sua sabedoria. E aqui nós estamos vendo que essa sabedoria aprendida teve uma fonte. Sim, o Senhor, o Deus de Israel. Mas ele usa os seus instrumentos para compartilhar a sua bondade, para compartilhar o seu amor, e no caso, compartilhar a sua sabedoria. Essa mulher foi um instrumento de Deus, para que Salomão pudesse ter a fama que ele teve, de grande homem sábio. Vamos dar um aplauso para as mulheres, para as mamães, que Deus usa para ensinar sabedoria aos seus filhos. No livro de 2 Crônica, capítulo 1, nós vemos um momento onde o rei Salomão, ele está assumindo o seu reinado. Ele começa o seu reinado com uma ação de fé bem desafiadora. Ele reúne as pessoas, ele reúne a congregação, ele reúne o povo de Israel, e a Bíblia diz que ele faz um grande sacrifício.
No mesmo dia, eles sacrificam 1000 holocaustos ao Senhor. E quando ele faz essa entrega, essa apresentação custosa a Deus, a Escritura diz que na mesma noite Deus visita Salomão. Esse é o momento em que Deus chega para Salomão e solicita dele: o que você quer que eu faça por você? Você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer por você. A Bíblia diz que Salomão não pediu riqueza, fama, longevidade, não pediu a morte dos seus inimigos, mas ele diz para Deus: o Senhor me colocou em uma posição muito desafiadora, eu preciso governar sobre o seu povo, e como eu vou conseguir fazer isso com excelência se eu não tiver sabedoria? Então, Senhor, eu te peço sabedoria e conhecimento. E a Bíblia diz que Deus responde ao pedido de Salomão. No versículo 12, Deus promete a Salomão, dizendo: olha, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Como Deus cumpre a sua palavra na vida de Salomão? Como Deus faz para entregar, para fazer chegar na vida de Salomão essa sabedoria? Nós vimos no versículo 1 de Provérbios 31, ele usa um instrumento, ele usa uma mulher, ele usa a mãe de Salomão. Muitas vezes Deus faz promessa na vida das pessoas, e Deus está cumprindo a promessa na vida das pessoas, mas eles não estão percebendo. Mas Salomão percebeu. Ele observava sua mãe, honrava sua mãe, ouvia sua mãe, registrava o que ele aprendia com aquela mulher, e através de uma mulher, Deus derramou sua sabedoria na terra. Através de uma mulher, Deus levantou um filho que carregou e carrega esse privilégio, né? Esse nome, essa fama até hoje. Cadê as mulheres aqui? Escuta, vocês são instrumentos de Deus, para Deus derramar da sabedoria dele sobre a terra. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento, que é dele que vem toda a sabedoria? Bom, Salomão, assim como pela sabedoria, também é conhecido pela riqueza. Sabia que a riqueza de Salomão é estimada, sua fortuna é estimada em 25, hoje, nos dias de hoje, aproximadamente 25 trilhões de dólares? Trilhões, 25 trilhões. Se você unir China, Japão, Alemanha, se você unir o PIB dessas potências unidos, eles chegam apenas a 20 trilhões. Olha a fortuna deste homem, a riqueza, a grandeza que este homem acumulou ao longo da sua vida. Nesse mesmo livro de Provérbios, capítulo 31, é para esse homem que uma mulher está entregando essa sabedoria. E no versículo que lemos em primeiro lugar, que é o tema dessa palavra, nós vemos o conselho que Salomão está, Provérbios 31, 10, nós vemos o conselho que Salomão ouve de sua mãe e registra. Batseba está falando com um homem de posses. Ele não começou a sua riqueza do zero, ele herdou o trono do seu pai Davi. Só para o templo que Salomão construiria, Deus não tinha deixado Davi construir, a fortuna que ele tinha nas suas mãos para poder administrar era absurda. E ainda assim, Deus está usando essa mulher para registrar isso no coração de Salomão. Salomão, eu sei que você tem muitas riquezas na sua mão. Você tem muito ouro, você tem muitas joias, você tem terras, você tem
você tem muitas posses, mas grava isso no seu coração. Uma mulher virtuosa, o valor dessa mulher excede muito, vai muito além, está muito acima do que as de finas joias. Deus usa, ponto 1 dessa mensagem, a mulher como seu instrumento para derramar sabedoria na terra. E o conselho de sabedoria dessa mulher é: mulher, conheça o seu valor. O seu valor não está nas joias que você tem, no sapato que você calça, ele não está na casa que você mora, no carro que você dirige, em quantas casas você tem, em quantas propriedades que você tem. Mulher, não se meça e não deixe ninguém te medir por coisas. Você é muito preciosa. Dá um aplauso bem forte. Você é muito mais preciosa do que as riquezas dessa terra. Então, mulher, não se sinta desvalorizada pela falta de bens, pela falta de finas joias. Outro ponto que podemos ver aqui neste conselho também é para os homens. Não deixe de apreciar uma mulher, não deixe de apreciar principalmente a sua parceira, por busca de finas joias. A mulher que sabe, conhece o seu valor. Ela não quer que o seu parceiro a despreze com a justificativa que está buscando finas joias. Não tenho tempo para ficar com você, mulher, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo para te ouvir, mulher, eu tenho que cuidar dos negócios. Em terceiro lugar, nós podemos ver aqui também um ótimo exemplo para os filhos. Filhos, saiba, Deus vai usar a sua mãe como um instrumento para o derramar de sabedoria do céu. Por isso a Escritura diz: honre o seu pai, honre sua mãe, honre os seus pais, porque Deus usa eles para colocar tesouros eternos, para colocar coisas preciosas no seu coração. Vamos dar um aplauso para a família, em nome de Jesus Cristo. A mulher é usada como instrumento de Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você é sobre o poder do louvor e da gratidão das mulheres. No livro de Gênesis, capítulo 29, a Escritura conta a história de Jacó, quando ele estava com os seus planos, os seus projetos de casamento e então o início da sua família. Ele tinha fugido e agora está morando em uma terra que pertencia, junto com os rebanhos, a Labão. E Jacó, trabalhando ali, ele quer se casar, ele se apaixona por Raquel. Então ele negocia com Labão, dizendo: olha, eu quero ser merecedor de sua filha, eu quero trabalhar 7 anos para ter o direito de poder então casar com ela. 7 anos se passam, a cerimônia acontece, a festa acontece, mas quando Labão acorda, ele percebe que a filha que foi dada em casamento não era que ele amava, Raquel, mas Lia, irmã de Raquel. Ele questiona Labão: escute, não foi esse o nosso combinado, não foi por ela que eu trabalhei todo esse tempo. Labão então explica que a cultura familiar, cultura que ele estava inserido, nela não se dá a filha mais nova em casamento, ele precisa se casar com a primogênita, a filha que precisa casar primeiro é a mais velha. Então Labão, depois de ter explicado isso a Jacó, Jacó aceita,
e decide trabalhar mais 7 anos para poder então ter o direito de casar com Raquel. O tempo passa, ele casa com a sua amada, e Lia, agora em sua casa, está vivendo um grande conflito, porque ela sabia desde o início que Jacó era apaixonado por sua irmã e não por ela, que o fato dela ter se casado com ele, dele ter se casado com ela, era para o cumprimento, para o atendimento de uma cultura, a ordem do seu pai, os costumes da sua família. Então ela vive em um conflito, ela vive triste, porque percebe que o tratamento que o seu marido tem por outra mulher é diferente, é inferior, a sua atenção, o seu carinho, é diferente do que ele demonstra por ela. O tempo passa, e nesse capítulo de Gênesis 29, a partir do versículo 31, a Bíblia vai dizer que Deus viu que Lia era desprezada por Jacó. 32, ela é engravida, e quando o seu filho nasce, versículo 32, quando o seu filho nasce, ela dá o nome do seu filho Ruben. Ela diz: o Senhor viu a minha aflição e me deu um filho, o nome dele é Ruben, e o nome dele é Ruben, na esperança de que agora o meu marido vai me amar. Ruben significa veja, raiz dessa palavra é do verbo ver. Ela está dizendo: veja meu marido, eu estou te dando um filho, veja, enxergue o filho, me enxergue, me ame, eu não quero mais viver desprezado. Mas isso não mudou a realidade do relacionamento de Lia e Jacó. No versículo 33, ela fica grávida outra vez, e ela diz, o Senhor ouviu que eu era, Deus ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho. Então agora ela chama o seu filho de Simeão. Deus viu a minha aflição, então Jacó, veja, está aqui aquilo que eu estou te dando. Não adiantou, agora ela diz: o Senhor ouviu que eu era desprezada. Então ela coloca o nome do seu filho de Simeão, que significa ouvir. Já que você não viu que eu estava aflita, agora ouça, eu estou me sentindo desprezada. Versículo 34, Lia tem outro filho, e ela diz: desta vez o meu marido vai se unir a mim, ele vai se unir mais a mim, nós vamos finalmente conseguir ter uma aproximação. Ele não me ouve, ele não me vê, nós estamos desconectados, mas desta vez ele vai se unir mais a mim. A Escritura diz que ela coloca o nome do seu terceiro filho de Levi, que tem justamente esse significado de união. Mas toda a aflição, todo o desprezo, toda a solidão que Lia vivia, não foi solucionada com o que ela estava entregando para o seu marido. Ela queria ser vista e não foi. Ela era desprezada, queria ser ouvida e não foi. Ela queria estar unida ao seu marido, queria companhia. Mas ainda assim, Lia não encontrava preenchimento na sua alma. Ainda assim, ela se sentia vazia, sem propósito, vendo que por mais que ela tentasse, tudo que ela fazia, as coisas não davam certo, e ela não alcançava a sensação, a certeza de ser uma mulher amada pelo seu marido, amada em seu lar. O grande problema de Lia
é que ela esperava esse preenchimento vir de um homem. O grande problema de Lia é que ela esperava que o preenchimento, a sua satisfação, viesse de tudo aquilo que ela estava dando a um homem. E os anos passaram e Lia começou a perceber que por mais que ela esperasse, o homem não poderia satisfazer, preencher o vazio de sua alma. Que por mais que ela entregasse, por mais que ela desse, por mais que ela fizesse por um homem, ela não conseguia ter o vazio de sua alma preenchido. Tem alguém que está me acompanhando aqui? Diga comigo, misericórdia. Contudo, Lia teve não apenas 3 filhos, ela teve 4 filhos. No versículo 35, a Bíblia diz que mais uma vez ela ficou grávida. Então ela disse: dessa vez eu louvarei o Senhor. E por isso, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, querido, tão gostosa. Eu estou sentindo você recebendo a palavra de Deus. Estou sentindo o Espírito Santo conseguindo fazer essa palavra chegar ao seu coração. Dessa vez, ela disse: eu louvarei o Senhor. Por isso ela deu o nome daquele seu 4º e último filho de Judá. E Judá significa louvor, Judá significa gratidão. Chegou um momento da vida de Lia que ela disse: escuta, chega de tentar ficar dependendo emocionalmente de homens, chega de ficar vivendo dependendo emocionalmente do reconhecimento daquilo que eu faço para as pessoas. Isso tem me mantido vazia até hoje. Quer saber? Eu tenho mais uma chance, eu tenho mais um filho, e eu tenho mais uma oportunidade de dedicar as coisas da minha vida a alguém diferente. Eu vou louvar a Deus, o nome dele será Judá. Eu não estou fazendo isso para que os homens me ouçam, eu não estou fazendo isso para que os homens me vejam, eu não estou fazendo isso pela companhia dos homens. Dessa vez, eu dedico a minha casa, ao meu filho, ao Senhor, a ele eu louvarei, é ao Senhor que eu vou dar. E o nome de Judá significa também gratidão. Quer saber? Eu vou parar de dizer que sou triste, aflita e sozinha, e eu vou começar a agradecer ao Deus que é um Deus presente, a um Deus que me ouve, a um Deus que me vê. A ele eu vou dar louvor, a ele eu vou demonstrar a minha gratidão. E isso solucionou o vazio da alma. Escuta, você mulher que está aqui nessa noite, de repente vivendo vários anos igual Lia, fazendo de tudo para todos, para marido, para filho, no emprego, para o pai, para o parente, e ainda se sentindo vazia. Deus te trouxe aqui nessa noite e está te mandando eu te dizer que Ele quer o seu louvor, Ele quer a sua gratidão. Ele me manda te dizer que só Ele pode preencher o vazio da sua alma. Dê a Ele o seu louvor, dê a Ele a sua gratidão. Ele vai encher você nessa noite. Dá um aplauso, só mulher de fé, dá um aplauso para o Senhor aí bem forte. Aleluia, aleluia. Judá, louvor e gratidão. Louvor. Até quando você vai ficar reclamando da sua vida? Até quando você vai ver triste por causa do seu marido? Ei, coloca os seus olhos em Jesus. Ele vai transformar o seu choro em alegria. Quero um amém bem forte. Ei, quando ela dá ao seu filho o nome de louvor e gratidão, aleluia, aleluia, tudo muda. Ei, sabe quem Deus escolheu para que o Messias, sabe quem Deus escolheu como linhagem para que o Messias viesse? Não foi o filho de Raquel, não foi o filho da mais bonita, não foram os filhos mais bonitos, né? Que homem bonito com mulher bonita faz filho bonito. A Bíblia vai dizer em Isaías que em Jesus não havia formosura. Deus escolheu Lia. A Bíblia diz que Lia era feia. Ei, mas que maior honra, alguém pode receber de Deus escolher o seu filho, para que do seu filho viesse o Messias.
Tudo que ela fazia, ela não recebia reconhecimento. Mas Deus escolheu o filho dela para fazer por outros o que ninguém pôde fazer. Através dela veio o leão da tribo de Judá. Aleluia. Escuta, as maiores recompensas dos céus não estão no seu choro, não estão na sua murmuração, não estão na sua reclamação, não estão na sua insatisfação. As maiores honras do céu não estão em que você espera dos homens, nem no que você faz para os homens. As maiores honras do céu estão, mulher de Deus, no seu louvor e na sua adoração. Estão no seu louvor e na sua gratidão. Nessa noite especial do Dia das Mulheres, Deus está levantando mulheres que louvam, mulheres que adoram, mulheres que são gratas. E as maiores bênçãos dos céus, Deus vai escolher essas mulheres para que Ele faça chegar na terra. Cadê as mulheres de louvor, de adoração e de gratidão? Aí, dá um aplauso, um glória a Deus. Eu quero ouvir forte a voz das mulheres nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O poder do louvor da mulher, o poder do louvor de uma mulher. Terceiro ponto, a visitação de Deus às mulheres. Você sabia que Deus visita as mulheres de forma diferente que ela visita os homens? Que Ele visita os homens? Quando você olha para a história da visitação de Deus como os homens, Deus está sempre querendo tirar os homens do seu lugar de conforto e desafiando eles a se mover, a se deslocar a lugares altos, para que eles possam encontrar e ouvir de Deus. Quando Deus quer falar com Noé, ele precisou subir o Monte Ararat. Quando Deus quis falar com Moisés, ele teve que subir o Monte Sinai. Quando Deus quis falar com Elias, ele teve que subir o Monte Horebe. Quando Deus quis falar com José, ele teve que subir o Monte Ebal. Jesus, em suas orações, visitava o Monte das Oliveiras. Os homens precisam subir um monte para encontrar, para ouvir, para receber direção do Senhor. Você olha nas Escrituras, você não vê Deus mandando nenhuma mulher subir o monte. Quando Deus quer falar com Agar, Ele vai visitar Agar lá no meio do deserto onde ela está. Quando Deus quer falar com Maria, ela é visitada lá na casa onde ela está. Quando Deus quer falar com a samaritana, Ele fica sentadinho lá no poço esperando ela chegar. Depois que Jesus ressuscita, é Maria Madalena, é uma mulher, a primeira que recebe a visitação do Filho de Deus ressurreto. Os homens subam o monte, sai do seu conforto, bora ralar. Sobe a montanha. Para as mulheres, Deus vem visitar em ternura, em amor, em seu doce. Ele vem visitar de uma forma especial. Escuta, mulher, talvez você está se sentindo no deserto, talvez você está se sentindo solitária, talvez você está se sentindo fraca. Deus não está dizendo para você subir o monte hoje. Se Ele dissesse isso, você nem conseguiria, pela força que te falta. Mas o Senhor manda te dizer, Ele está descendo aqui nessa noite para visitar você, mulher de Deus, de uma forma cheia de ternura e de amor. Essa é uma noite especial para as mulheres. Os homens precisam entender o valor, a preciosidade. Ei, mulheres, vocês são mais preciosas do que finas joias. Dá um aplauso para o Senhor bem forte. Quanto amor pelas mulheres o Senhor tem. Quarto ponto, nós vemos alguns outros destaques de encontros de Jesus com as mulheres. Nesse encontro que Ele tem com a mulher samaritana, o destaque de Jesus é a busca por verdadeira adoração. Você conhece a história? Eles falam de muitas coisas, mas tem um destaque ali naquela história, nesse encontro que Jesus espera ela chegar. E Ele diz, não se preocupe, a questão dela é justamente essa. Escuta, eu quero adorar a Deus. Uns dizem que eu tenho que adorar neste monte, outros dizem que não, que é lá no monte em Jerusalém. E Jesus diz para ela, filha, você é mulher,
eu vim aqui para te encontrar, para te ensinar isso daqui. Chegará o tempo, e já chegou, que nem neste monte, nem lá em Jerusalém, não é essa adoração que o Senhor está buscando. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é interessante que Deus vai buscar uma mulher para falar sobre verdadeira adoração? Isso é algo que Jesus espera, não só da mulher, sim, do homem, mas Ele ensina essa chave, esse princípio lindo para uma mulher, porque Ele entende, Ele criou, foi Ele quem fez, Ele conhece a ternura, a doçura, o poder, a força da adoração das mulheres. Tem mulheres de adoração aqui nessa noite, sim ou não? Quando Ele tem um encontro com uma mulher pecadora, todos somos pecadores, mas o texto é escrito chamando ela assim, porque ela tinha um histórico, né, de acordo com o contexto da palavra, de prostituição. Tem um destaque ali no livro de Lucas, no capítulo 7, onde está essa história, e o destaque de Jesus é: filha, a tua fé te salvou. O destaque de Jesus naquele encontro é a salvação pela fé. No livro de Lucas, capítulo 8, esse eu quero que você abra, por favor, para a gente, projeto, Lucas 8, de 1 ao 3. Tem um destaque que Lucas coloca no seu evangelho a respeito de algumas mulheres. Depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e Ele estava cumprindo o seu chamado, pregando e anunciando o evangelho do reino. Com Ele iam os 12 discípulos, mas não só os discípulos, também algumas mulheres, que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas, tiveram um encontro com Jesus e foram libertas de espíritos malignos, foram curadas de enfermidades. E ele cita algumas mulheres: Maria Madalena, versículo 3, Joana, Susana e muitas outras. Agora, olha o destaque que a Escritura dá, que o Espírito Santo, o inspirador da palavra, coloca nessa passagem. Ele diz: essas mulheres, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Esse é o destaque das mulheres nessa passagem. Mulheres generosas, mulheres que foram tocadas, impactadas por Jesus, seguiam Jesus, mulheres que não dependiam, que não precisavam da ajuda dos discípulos, não precisava da ajuda financeira de outras pessoas, não, eram mulheres de posses, mulheres ricas, mulheres que investiram no ministério de Jesus, mulheres que investiram nessa caminhada do chamado dos discípulos junto com Jesus. Outro ponto, outro destaque do encontro com Jesus, nós vemos no livro de Marcos, capítulo 5, quando Jesus cura uma mulher que já sofria há 12 anos, e ele coloca ali uma palavra muito importante, a chamando de filha. O destaque desse encontro com Jesus, com essa mulher, é sobre a paternidade divina. Deus entende quão importante é a presença, a existência e a presença de um pai na vida de uma mulher. E às vezes mulheres sofrem com essa carência, mas Deus coloca esse destaque: mulher, você não tem apenas um pai na terra, e caso você não tenha, saiba, você é filha, você tem um pai no céu. Vamos dar um aplauso para o nosso Pai eterno. Dá um aplauso para Ele. São encontros que o Senhor tem e destaca as mulheres: verdadeira adoração, salvação pela fé. Como Jesus aceita, como Jesus recebe o apoio, o aporte, a importância, né, das finanças das mulheres para o reino de Deus. E tem mais uma
uma passagem em Lucas 10, estou te dando as referências para você, que é mulher, quiser ver com mais profundidade essas passagens. Em Lucas 10, nós vemos, né, a famosa história, realidade descrita, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, e então Jesus ensina a importância de uma mulher sentada aos seus pés, de uma mulher que deixa coisas, deixa tarefa, deixa afazeres, para poder buscar a palavra de Jesus, para poder receber a palavra de Jesus. Esse é o destaque de Jesus naquela passagem, sobre a melhor parte. Uma mulher que sabe escolher a melhor parte da vida, e não está nos homens, não está nas coisas, não está na casa, não está nos filhos, não está nos pais. A melhor parte está na presença de Jesus. Você veio aqui hoje buscar o melhor de Deus para a sua vida. Você está hoje, nesse momento, nesse seu dia, mulher, num lugar mais importante para o Senhor, junto com você, é sentado, ouvindo e recebendo a palavra dele, que transforma, que cura, que direciona, que consola. É verdade ou não é? Vamos aplaudir mais uma vez a palavra do Senhor. Agora, para encerrar, em quinto e último lugar, nós vamos para a Santa Ceia. Mas antes de servir a Santa Ceia, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. A partir do versículo 23, nós vemos ali a referência sobre a Santa Ceia, né? Paulo falando sobre a forma que ele recebeu do Senhor. 1 Coríntios, contudo, no capítulo 11, verso 10, Paulo traz uma notícia, uma direção, um ensino muito importante para aquela igreja. E ele diz para as mulheres: por causa dos anjos, você precisa trazer sobre a sua cabeça um sinal. Esse sinal é uma autoridade, a autoridade do marido, não o autoritarismo do marido, é o reconhecimento da autoridade que o marido tem. Agora, olha que incrível isso. Alguns versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que Deus fez primeiro o homem, só depois a mulher, que Deus fez o homem, mas Deus fez a mulher do homem. Ele fala, pode deixar o versículo, ele fala sobre a importância da mulher, né, reconhecer e estar debaixo da missão que Deus autorizou o marido a executar. Só que agora aqui ele vai falar, primeiro, algo muito importante para as mulheres, e ele está dizendo: mulheres, por causa dos anjos, você precisa reconhecer, aceitar a autoridade que Deus delegou para o marido. O que Paulo está dizendo aqui é: mulher, você que é virtuosa, preciosa, mais valiosa do que finas joias, existe algo que Deus estabeleceu. Você precisa encontrar um marido, um homem que você conheça a missão dele, para você ajudar, para você estar junto, dar apoio, auxílio nessa missão. E é importante esse discernimento, é importante você ter essa sabedoria por causa dos anjos. Quando uma mulher entende isso, reconhece, quando uma mulher atende em humildade a forma que Deus criou os homens, ela, os relacionamentos, os propósitos, as missões, o que Paulo está dizendo é: mulher, você move os anjos de Deus. Mulher, os anjos dos céus estão olhando para você, estão observando você. Mas os céus, eles não apoiam rebeldia, confronto.
rixa. Então descubra os caminhos, os princípios do Senhor, e tenha na sua cabeça esse sinal. E quando os anjos veem o sinal de autoridade sobre a cabeça de uma mulher, escute, quando você fala, é como se o seu marido estivesse falando, é como se o homem estivesse falando, é como se Deus estivesse falando, porque a autoridade está sobre você, você está movendo os céus. Você não precisa ter medo de demônio na sua casa, você não precisa ter medo de acidente com os seus filhos, basta você se colocar nos caminhos do Senhor, e quando você liberar, quando você orar em louvor e gratidão, os anjos do Senhor vão se mover onde for preciso, na terra, nos ares, nas águas, para seguir aquilo que você está clamando ao Senhor. Dá um aplauso. Mulher, você move os anjos. Olha o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem. Mas, preste atenção, o homem também não é independente da mulher. Ele está dizendo, no Senhor, a igualdade, cada um no seu lugar, nenhum é menos importante do que o outro. Mulher, você é preciosa, mais do que finas joias. Homem, valorize as mulheres, não seja um machista. A mulher não é independente do homem, o homem não é independente da mulher. 12, você consegue me ver lá em cima? 12, olha só, porque assim como a mulher foi feita do homem, o homem nasce de mulher. Olha que vantagem a gente tem da mulher ter sido feita do homem. Ele está dizendo, sem a mulher você não teria vida. Por que você acha superior? Por que você se acha superior? Por que você tem que menosprezar, desprezar, maltratar aquela que é mais preciosa do que finas joias? E tudo vem de Deus. Vamos dar um aplauso pela igualdade no Senhor, a igualdade no reino dos céus. Bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. É daqui que ele vem. E como deixar o homem e a mulher fora da mesa? Então ele vai para a ceia. É o 11, tá? 11, 23. Eu recebi do Senhor o que eu também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, dado por vós, faça isso em memória de mim. Mesa é memória de quanto custou para nós estarmos no Senhor. Custou a morte de Jesus. Quando você comer o pão da ceia, traga à memória as imagens, a ideia, a dor, a realidade, a verdade da morte de Jesus na cruz. Semelhantemente, após isso, tomou o cálice, e ele também disse: faça isso, verso 25, todas as vezes, em memória de mim. Eu derramei o meu sangue, eu entreguei a minha vida, para que você possa dar a sua vida a Ele. Esse sangue derramado foi um preço pago. Jesus comprou você. Você não é seu, você não é sua, você é de Jesus. A sua vida não é sua, a sua vida é de Jesus. Ele comprou toda a humanidade. Quando você beber o cálice, você vai estar lembrando: eu fui comprado. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você estuda a realidade do céu, você vê que no céu não existe nada sem valor, não existe nada insignificante, não existe nada defeituoso. Jesus comprou você, porque você é precioso para os céus. Quando você comeu o pão, Ele sofreu, Ele pagou o preço por mim. Quando você bebeu o cálice, Ele me comprou, Ele deu a vida dele, e agora eu vou dar a minha vida a Ele. Versículo 26, em último lugar, ele diz: todas as vezes que você come o pão e bebe o cálice, existe algo que você está fazendo. Você está anunciando a morte. Hoje o que nós estamos fazendo não é só por nós, mas é para outros que estão fora dessa realidade do Senhor.
outros que ainda não decidiram, outros que ainda não querem, outros que ainda não se acham preparados. Eles vão ver você comendo, você bebendo. E quando você, talvez se você não for participar, estiver vendo alguém fazer isso, saiba, isso é um anúncio profético. Ainda que você não coma o pão dizendo Ele morreu por mim, ainda que você não beba o cálice dizendo Ele deu a vida por mim, alguém está comendo, alguém está bebendo, você está olhando e a mensagem continua indo ao seu coração. Ele morreu por você, Ele deu a vida dele por você, entrega a sua vida para Ele. Dá um aplauso para Jesus. Isso é forte. Até quando, pastor? Até quando? Até que Ele venha e Ele voltará. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará.